Bom dia, galera. Nosso assunto de hoje encontra-se no capítulo 4 do módulo 3, tá? Arte além do Ocidente, como vocês estão vendo. Então, é importante que vocês peguem o livro, estejam com ele em mãos, tá? Pega uma canetinha, pega algum marca-texto, alguma coisa para que vocês façam esse estudo de hoje bem legal, tá? Meu objetivo foi mesmo trazer o livro aqui na íntegra, para que vocês acompanhem, para que vocês façam essas marcações, para ficar mais fácil, para que vocês voltem depois, né, e estudem, sair para as provas posteriormente, tá? Então, arte além do Ocidente. Por que é interessante a gente pensar uma arte além do Ocidente, né? Além do nosso lado do mundo, como a gente fala, né? Porque a nossa ideia de arte, ela é toda voltada para o Ocidente, né? A gente acha que a cultura, ela é feita só do que a gente tem aqui, só do que a gente vê, só do que é mais próximo a nós, né? E geralmente a gente tem um certo preconceito ou algumas ideias já formadas, algumas imagens, né, mentais do que vem a ser a cultura do Oriente, né, do Oriente Médio, como é o caso daqui, dos nossos estudos de hoje, tá? Então, vem essas perguntinhas aqui no início do módulo para a gente pensar um pouquinho, né? O que é que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam, né, quando vocês ouvem falar em Oriente Médio? E aí o livro sugere algumas questões, né? Mulheres com roupas escuras, que lhes cobrem até o rosto, homens com turbantes no deserto, dançarinas com véus, guerras, enfim. Acho que são várias possibilidades que vêm à mente, né, de pensamento, quando a gente ouve falar em Oriente Médio. Porque, já adiantando a próxima página aqui, na verdade, gente, tanto a mídia, né, os noticiários, quanto as histórias mesmo, né, até de livros, de filmes, pintam uma certa imagem do Oriente Médio, né? Então a gente costuma achar, né, que todas as pessoas se vestem daquele jeito e além disso há um preconceito muito forte em relação à cultura do Oriente Médio, porque esse lugar, né, os países que formam esse território são tidos como países terroristas, né? Então, parece que só tem guerra lá. Então, essa é a nossa ideia, né, formada a partir do que a gente tem acesso de informação, infelizmente. Né? Então, aqui vem uma palavra em negrito no livro de vocês, né? Terrorismo, devido ao fanatismo religioso, né? Tanto que a gente só associa o terrorismo. Ó, tem aqui o vocábulo, tá, gente? Quem tiver alguma dificuldadezinha, então, ó, terrorismo, modo de impor a vontade de um grupo ou de uma pessoa pelo uso do terror, emprego da violência para fins políticos. Então, geralmente a gente acha que o terrorismo é devido à religião, tá? Às vezes, esse terrorismo aparece também relacionado à religião, né, em nome da religião, mas o objetivo final é sempre político, tá? É sempre político. Em alguma briga por território, alguma desavença entre países, enfim. Né? Eu acho que a gente já sabe muito bem dessas brigas políticas, né? A gente assiste muito a isso, infelizmente, né, na mídia, tá, gente? Então, assim, o que a gente quer com essa aula de hoje é que vocês tenham uma visão além dessa que é pintada, né, para a gente, tá? Então, parece que é um mundo exótico, né, que o livro até de vocês traz aqui, né, com tapetes voadores, lâmpadas mágicas, né? Então, a gente já pensa Aladdin, né, já pensa outros personagens aí das histórias até infantis, tá? Falando em histórias infantis, eu trago não que sejam infantis essas histórias aqui, mas eu trago como sugestão de atividade complementar a obra, né, o livro das Mil e Uma Noites, tá? Aqui tem uma ilustração desse livro, né, como vocês estão vendo nessa página, mas eu trago o livro na íntegra, tá em PDF, já está no portal,
e vocês podem baixar e ler, tá, gente? É bem legal porque, assim, o livro é um pouco grande, mas ele é dividido em várias histórias, né, sobre o Oriente Médio. Então, acho que é interessante a gente ler um pouquinho, porque foi produzido, né, pela cultura popular do Oriente Médio. Então, assim, são histórias que conseguem nos mostrar um pouco mais da cultura desse lugar. Gente, nossa aula de hoje é de introdução, tá? É de introdução. Então, assim, não vou terminar esse assunto todo, até porque semana que vem a gente vai ver um pouquinho mais da estrutura das construções, né, islâmicas e tudo mais. Então, e aqui é só para a gente pensar um pouquinho da cultura, tá? Porque o assunto é grande mesmo. Então, é o seguinte, gente, uma das contribuições, a gente tem que pensar em contribuições, tá? O que foi que a gente herdou, né? O que é que a gente aprendeu, o que é que a gente também reproduz a partir da cultura, da arte do Oriente Médio, tá? Então, aqui o livro já traz uma primeira contribuição, que é a da escrita, né? A da escrita. Primeiro, com a escrita hieroglífica, né? Que foram os egípcios quem criaram, e depois a cuneiforme, né? Dos sumérios, do sul da Mesopotâmia, né? Como a gente estuda. A gente estudou isso no sexto ano, né? A escrita. Então, a gente vê que parte desse território, né? Que hoje é o Oriente Médio. Então, uma grande contribuição ó, que o Oriente Médio deu para o mundo foi a invenção, né? Ali da escrita, a, aprimorando, na verdade, né? Essa escrita, tá? Mais tarde, óbvio que isso vai para o alfabeto grego, que é a herança maior que as culturas ocidentais têm, tá? Tem aqui o alfabeto, a título de curiosidade, se vocês quiserem ver, mas a gente já viu bem isso ano passado, né? A gente estudou muito a escrita, mas é sempre bom rever, né? E estudar novamente isso daí. Então, gente, ó, a escrita ela tem importância muito grande para a cultura do Oriente Médio, né? Tanto para a religião quanto para a literatura, tá? Porque a escrita ela representa, né, essa escrita divina, né? Vocês viram que a escrita nasce associada a algo divino, a gente viu isso ano passado. Então, para eles também, ó, a escrita, inclusive, representa o próprio Deus. E para eles, né, é Alá. Tá? Alá é uma designação para o nome Deus, né? Para a figura divina que a gente tem a ideia aqui no Ocidente, tá? O que é que a gente tem mais para ver, né? Um pouquinho da história, na verdade, religiosa. Por quê? Ilô, mas aula de religião? Não, mas a religião, como vai ser fundamental nessa cultura, ela vai reger toda a produção também, né, desse lugar. Então, a arte vai ser religiosa, a literatura vai ser religiosa, né, as ideias vão ser religiosas, tá, gente? Então, ó, nesse parágrafo aqui, eu vou marcar aqui para vocês, ó, aparecendo, né? Nessa religião, os fiéis creem em um único Deus, Alá, e orientam-se pela doutrina escrita no Alcorão, tá, gente? Então, Alá corresponde a Deus e o Alcorão corresponde à Bíblia, tá? Então, isso aqui, a religião islâmica. Gente, quem tiver interesse, né, em aprofundar os estudos, procura livros, né, procura estudar em sites confiáveis, tem vídeos no YouTube de pessoas, né, que seguem a religião islâmica, que explicam. Então, assim, é muito importante a gente conhecer, né, todas as religiões, todas as manifestações culturais, para que a gente respeite, né? Ninguém é obrigado a seguir nada, mas, assim, a gente, principalmente quando estuda em arte, eu sempre destaco muito isso para vocês, né? É importante que a gente tenha conhecimento para ter o respeito. Então, quando a gente não conhece, fica muito mais fácil de a gente ser preconceituoso, né? E isso eu tenho certeza que não é o que ninguém quer aqui, tá? Então, gente, ó, tem ainda uma outra figura, tá? Importante para a religião islâmica, que é Maomé.
Tá? Eles acreditam que foi o último profeta enviado por Deus. Tá? Então, Maomé é uma figura muito importante para os islâmicos, certo? Porque ele representa esse profeta que recebeu as instruções divinas, né? E eles seguem, assim, ao pé da linha, né? Da risca, tá, gente? Então, vamos passando aqui. Vai contar um pouquinho da história de Maomé, a gente vai pular um pouquinho e vai para essa construção aqui, porque é mais relacionada à mesma arte. Ali, a título de curiosidade, depois vocês veem um pouquinho, fala sobre Maomé, né? Não chega a ser uma biografia, mas são alguns dados biográficos. E aqui a gente vai para essa primeira construção, só para dar um gostinho, que na próxima aula a gente vai ver como se estrutura essas construções islâmicas, né? Os templos, palácios, mesquitas, enfim, tá? Então, gente, ó, aqui nós estamos diante de uma figura, né, de uma imagem, uma foto representativa da Caaba, tá, gente? Então, o que é essa Caaba? Gente, Caaba, essa construção aqui que vocês estão vendo, é considerada a construção, né, o lugar mais santo para os seguidores, né, da religião islâmica, né, para os muçulmanos. Então, para eles, esse lugar é o mais santo. Existem peregrinações, né, de pessoas o ano inteiro para lá, são centenas de pessoas, tá? Que vão para esse lugar. Então, assim, ó, tem alguns rituais, né, para os muçulmanos. É interessante aqui porque a gente vai entender um pouquinho depois da arte a partir desses rituais, tá? Então, rituais são costumes, né? Lembrando que eu sempre toco nessa tecla. Algumas pessoas têm um certo preconceito com a palavra ritual, mas ritual é costume, é o que você repete. Então, ó, olha alguns costumes desses fiéis. Rezar 5 vezes ao dia, voltados para a direção da cidade de Meca. Jejuar no mês de Ramadã, que é o 9º mês do calendário islâmico, né? Quando celebram a revelação do Alcorão, né? Quando eles acham que o Alcorão foi revelado a Maomé. Ir à cidade de Meca pelo menos uma vez antes de morrer. Então, ó, Meca é um lugar sagrado, é uma cidade sagrada para os muçulmanos, porque é a cidade onde Maomé nasceu, tá? O profeta da religião deles, tá bom? Então, eles acreditam que lá nessa cidade, Maomé teve a primeira revelação, né? Através do arcanjo Gabriel. E nesse lugar fica localizada a Caaba, que é esse cubo aqui, né? E Caaba significa cubo mesmo. Essa construção cúbica que vocês estão vendo aqui, preta, tá? Centralizada aqui, que eles acreditam ser o lugar mais santo do mundo, né? É a construção mais santa do mundo, mais sagrada, tá? Então eles fazem peregrinação para lá, eles se concentram ao redor da Caaba, tá? E a título de curiosidade, gente, não tem no livro de vocês, é uma informação extra que eu trago. Essa construção tem um pouquinho mais de 15 metros, tá? Um pouquinho mais de 15 metros. E dentro dela fica a Pedra Negra, que eles acreditam que foi uma pedra utilizada para limpar, vamos dizer assim, né? Para perdoar o pecado de Adão, tá? O primeiro homem da humanidade, né? Segundo o cristianismo. Então, gente, ó, eu trouxe aqui uma imagem para mostrar a vocês, tá? Como é o interior. Olha que legal. É muito luxuoso, gente, muito luxuoso mesmo, tá? Nós vemos aqui, ó, tem 3 colunas no interior, tá? Tem aqui como se fosse um altar, né? Um púlpito com essa pedra escura em cima. E aí, aqui em cima, tem alguns utensílios, né, de ouro, prata, tá? Isso aqui é ouro mesmo, tá, gente? Ouro maciço. Inclusive, a porta, né, da Caaba é de ouro maciço, tá? Tem 2 metros e alguma coisa a entrada, a porta. Então, gente, é uma construção luxuosíssima, né? E de muita representação, né, muito sagrada para os muçulmanos.
tá? Então é só para a gente começar a ver um pouquinho, né, da construção islâmica, que é a nossa parte, né, a parte voltada aqui para a arte, tá? A gente vai analisar tudo, vocês vão aprender os nomes das colunas, das entradas, do pátio, dessas construções, tudo mais, tá? Só que na próxima aula, porque é uma aula bem detalhada, a gente vai ver, tá bom? Então, só para dar um gostinho de quero mais, aqui, tá? Já uma construção, aqui a parte exterior e aqui a parte interior. Tá bom, gente? Então, na próxima semana, a gente vai ver um pouquinho dessas construções. Quem quiser adiantar a leitura, ó, a gente vai ver mesquitas, aí tem toda uma construção para ser estudada, tem as partes certinhas, tá bom? Então, semana que vem a gente volta com todos esses detalhes, tá bom? Baixem o livro, leiam, acessem esse QR Code aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão acessar esse QR Code aqui, tá? A influência árabe no mundo e nas artes ocidentais. Vocês vão acessar esse QR Code aqui, da página 238, vão explorar mais, né, e conhecer um pouquinho. E na semana que vem a gente volta com os comentários, né, dessa próxima parte do nosso livro, tá bom? Gente, muito obrigada pela atenção. Um abraço. Estou com muita saudade de vocês e até a próxima aula.